Bem-vindo ao nosso canal. Antes de mergulhar nesse resumo expandido de hoje, eu já quero te dar uma dica importante. Se esse conteúdo fizer sentido para você, e eu tenho certeza que vai, não deixe de conferir o livro físico completo dessa obra. O link está logo aqui na descrição. Também deixamos para você na descrição do vídeo um link com as nossas indicações dos melhores livros da atualidade. Esse resumo vai abrir a sua mente, mas nada substitui ter o livro em mãos, reler, grifar e aplicar no seu dia a dia. Então já clica no link da descrição e garanta o seu exemplar enquanto acompanha esse conteúdo poderoso. Agora prepare o cafezinho, porque nosso audiolivro de hoje já vai começar. Eu resumo. Resumo audiolivro de hoje, Mais Esperto que o Diabo. De Napoleon Hill. O Livro Proibido. Em 1938, Napoleon Hill, o autor já conhecido mundialmente por quem pensa, enriquece, escreveu um manuscrito ousado, inquietante e, para muitos, perigoso. Esse texto não era um simples tratado sobre riqueza ou sucesso. Era uma entrevista. Uma conversa direta, franca e sem rodeios com o próprio diabo. E não estamos falando de um diabo folclórico, com chifres, cauda e tridente. Hill apresenta o diabo como uma força invisível, psicológica e social, que domina corações e mentes sem que as pessoas percebam. Um diabo que se infiltra nos pensamentos, que alimenta medos, que incentiva a indecisão, que transforma talentos em desperdício. A ousadia dessa proposta foi tão grande que o manuscrito não pôde ver a luz do dia. A família de Hill, temendo represálias religiosas e sociais, guardou o texto em segredo por mais de 7 décadas. Somente em 2011, mais de 70 anos depois, o mundo finalmente conheceu esse diálogo proibido. Por que o livro foi escondido? Pense na época em que foi escrito. Os Estados Unidos ainda respiravam os efeitos da Grande Depressão. Milhões de pessoas viviam na miséria, presas ao medo do futuro. O ambiente cultural era extremamente conservador, e questionar valores religiosos ou políticos era visto como heresia. Agora imagine publicar um livro em que o autor afirma ter arrancado do diabo seus segredos, revelando como ele controla 98% da humanidade. Era ousado demais. Revolucionário demais. E, para muitos, escandaloso demais. Por isso o livro ficou trancado, esperando o tempo certo para ser compreendido. A entrevista com o diabo. Napoleon Hill adota uma narrativa única. Ele se coloca frente a frente com o diabo, exigindo respostas. E o diabo, com sua ironia e frieza, revela como domina a maioria das pessoas. Não por meio de correntes visíveis. Não por prisões físicas. Mas por algo muito mais eficaz, o medo e a falta de propósito. O diabo, nesse diálogo, confessa que sua maior arma é o que Hill chama de drifting, ou vagando sem direção. Pessoas que não sabem o que querem da vida, que não têm disciplina mental, tornam-se presas fáceis. São guiadas pelas circunstâncias, manipuladas pelas opiniões dos outros e governadas por emoções destrutivas. A metáfora da prisão invisível. Hill nos mostra que a maior prisão não é feita de paredes e grades, mas de pensamentos e crenças limitantes. Milhões vivem aprisionados por medo do fracasso, medo da crítica, medo da pobreza ou medo da rejeição. E quanto mais se alimenta esse medo, mais forte fica o domínio do diabo. Essa prisão é silenciosa. Você pode ver alguém sorrindo por fora, mas por dentro essa pessoa está acorrentada. E, pior, acredita que essa prisão é normal, inevitável. A relevância hoje. Pode parecer que esse livro pertence ao passado. Mas olhe ao redor. Quantas pessoas vivem paralisadas pelo medo do futuro? Quantas seguem a multidão, sem nunca questionar seus caminhos? O quantas trabalham anos em algo que odeiam, sem propósito, apenas porque acreditam que não há outra saída? O diabo que Hill descreveu continua ativo, infiltrado em nossas rotinas modernas, em nossas distrações digitais, em nossas inseguranças. Talvez até mais do que antes. O convite provocador. O que torna mais esperto que o diabo tão impactante é que ele não se limita a apontar problemas. Ele provoca. Ele desafia. Ele pergunta diretamente ao leitor. Você está vivendo como parte dos 98% dominados pelo medo e pela indecisão? Ou faz parte dos 2% que ousam pensar por si mesmos, que têm clareza de propósito, que se libertam do controle invisível?
Essa não é uma pergunta retórica. É uma convocação. O gancho emocional. Pense bem, quantas vezes você já deixou de agir porque sentiu medo? Quantas vezes já adiou decisões importantes porque não tinha certeza absoluta? Quantas vezes já se pegou vivendo no automático, apenas seguindo o fluxo, sem questionar se era realmente esse o caminho que queria trilhar? Segundo Napoleão Hill, é nesses momentos que o diabo sorri. Porque ele sabe que, quanto mais você hesita, mais poder ele tem sobre você. O que esperar deste resumo? Nesta jornada que vamos percorrer juntos, você vai descobrir como o diabo age nos pensamentos e hábitos diários. Quais são os maiores medos que paralisam a humanidade? Como escapar das armadilhas do drifting e conquistar uma mente disciplinada? E quais são as leis e princípios que libertam os 2% que vivem com propósito e autenticidade? Esse não é um resumo para ser apenas ouvido. É um espelho. É um chamado para acordar e assumir as rédeas da própria vida. O livro que ficou escondido por mais de 70 anos agora está diante de você. E o convite é simples, mas desafiador. Você está disposto a encarar as verdades incômodas que Napoleão Hill trouxe desse encontro com o diabo? Você está pronto para descobrir se tem vivido como refém, ou como alguém livre? Bloco, o encontro com o diabo e o D. O cenário da entrevista. Napoleão Hill inicia sua ousada narrativa descrevendo uma espécie de tribunal imaginário. É nesse espaço simbólico que ele convoca o diabo para um interrogatório implacável. A cena é poderosa porque não se trata de uma entrevista leve ou superficial. Hill exige respostas. Ele confronta. Ele pressiona. E o mais surpreendente é que o diabo, com um certo orgulho sombrio, aceita falar. Mas impõe uma condição: só poderá responder a perguntas diretas. Nada de rodeios. Nada de discursos vagos. Isso já prepara o leitor para a revelação nua e crua de como o mal psicológico atua no dia a dia das pessoas. O diabo confessa. Quando Hill pergunta ao diabo qual é sua arma mais poderosa contra a humanidade, a resposta é rápida e cortante. Meu maior triunfo é o hábito de vaguear sem direção, o drifting. Essa confissão é o coração do livro. O diabo revela que não precisa de correntes visíveis nem de prisões físicas. Ele controla as pessoas fazendo-as viverem sem clareza, sem objetivo, sem propósito definido. O que é drifting? O drifting, segundo Hill, é o estado mental em que uma pessoa deixa de pensar por si mesma. Ela não escolhe conscientemente seus caminhos. Em vez disso, segue a correnteza da vida. Trabalha onde disseram que era mais seguro. Pensa como todos ao seu redor pensam. Consome o que lhe oferecem. Aceita as circunstâncias sem questionar. É como um barco à deriva no oceano. Não importa quão forte o barco seja, sem direção, ele vai ser levado pelas ondas, pelas correntes, pelas tempestades. O orgulho do diabo. O diabo explica a Hill que ele domina 98% da humanidade justamente porque a maioria das pessoas prefere a comodidade de não pensar. Segundo ele, pensar exige esforço. Definir um propósito exige coragem. E, para a maioria, é mais fácil apenas seguir o fluxo. Esse é o segredo sombrio. O diabo não força. Ele seduz. Ele alimenta preguiça mental, medo e conformismo. E quanto mais alguém adia decisões, mais profundamente cai em suas garras. As ferramentas do drifting. Hill insiste em perguntar como exatamente o diabo mantém as pessoas nesse estado devagar. A resposta vem em forma de armas invisíveis. O medo da pobreza, o medo da crítica, o medo da doença, o medo da velhice, o medo da morte. A procrastinação, o hábito de deixar para amanhã decisões que deveriam ser tomadas hoje. O excesso de distrações, ocupações vazias que roubam energia sem produzir resultados. O conformismo, a crença de que é assim mesmo e nada pode ser mudado. Cada uma dessas ferramentas é como uma corrente invisível que prende as pessoas à mediocridade. A metáfora do jardim da mente. Napoleão Hill usa uma metáfora simples, mas poderosa. A mente é como um jardim. Se você não planta nada, ervas daninhas crescem naturalmente. O drifting é exatamente isso. Quando você não escolhe o que plantar em sua mente, o diabo se encarrega de plantar medo, dúvida e confusão. A ausência de direção não é neutralidade. É submissão. Exemplos do drifting na vida real.
O jovem que tem talentos extraordinários, mas nunca os explora porque tem medo de fracassar. A mulher que sonha em empreender, mas continua em um emprego que odeia, porque dizem que é mais seguro. O homem que passa os dias em frente à televisão ou rolando o celular, sempre ocupado, mas nunca produtivo. Esses são retratos modernos do drifting. Vidas gastas em movimentos vazios, sem propósito definido. A confissão assustadora. O diabo chega a declarar a Hill: quando consigo manter alguém em estado de drifting, essa pessoa já é minha, mesmo que ainda viva. Isso é chocante porque sugere que a morte espiritual, a perda do poder de decidir, acontece muito antes da morte física. Quantos, vivos por fora, já não estão mortos por dentro porque deixaram de lutar por seus sonhos? A provocação ao ouvinte. Agora a reflexão se volta diretamente para quem ouve este resumo. Será que você tem vivido no modo automático, apenas reagindo às circunstâncias? Será que seus medos e inseguranças não têm sido a coleira invisível que guia seus passos? Será que você tem tomado decisões por si mesmo ou apenas repetido o que disseram que era o certo? Se a resposta for desconfortável, parabéns. Isso significa que a armadilha do drifting foi revelada, e o primeiro passo para escapar dela é enxergar que ela existe. Esse primeiro bloco nos mostrou a essência da armadilha. O drifting, o ato de vagar sem direção, é a arma mais poderosa do diabo. Ele não precisa destruir ninguém com violência. Basta seduzir a pessoa a viver sem propósito, sem disciplina, sem pensamento crítico. No próximo bloco, vamos avançar para a revelação seguinte: como o diabo se aproveita do poder dos hábitos e da mente indisciplinada para reforçar seu domínio sobre as pessoas. Bloco 2: o poder do hábito e da mente disciplinada. O hábito como corrente invisível. Durante a entrevista, Napoleon Hill insiste: se o drifting é sua arma principal, como o senhor mantém alguém preso a esse estado? E o diabo responde com clareza: com hábitos. Eu não domino a mente de ninguém diretamente. Eu a convenço a repetir pequenos comportamentos até que eles se tornem correntes inquebráveis. Aqui, Hill revela um dos maiores segredos do livro, o poder do hábito. O diabo explica que não precisa estar presente o tempo todo. Basta plantar sementes em forma de pequenas escolhas diárias. Com o tempo, essas escolhas se tornam automáticas. E aquilo que começou como um deslize inofensivo se transforma em uma prisão. O hábito da preguiça mental. Um dos primeiros hábitos que o diabo estimula é a preguiça mental. Ele diz que as pessoas preferem que outros pensem por elas. Preferem seguir a opinião da maioria, repetir frases feitas, acreditar em boatos e se apoiar em verdades que nunca questionaram. Esse hábito de não pensar se espalha como uma doença. A pessoa deixa de avaliar oportunidades, não planeja o futuro e não assume responsabilidade pelas próprias escolhas. E, sem perceber, entrega sua vida ao controle do diabo. O hábito da procrastinação. Outro hábito poderoso é a procrastinação. O diabo afirma que ele adora quando alguém diz: eu vou começar amanhã. Porque amanhã nunca chega. Cada vez que uma decisão é adiada, a corrente do drifting se fortalece. A procrastinação rouba sonhos lentamente, até que, quando a pessoa percebe, décadas se passaram e nada foi feito. E o mais cruel é que a vítima acredita que ainda tem tempo, mesmo quando já não tem. O hábito da indecisão. O diabo revela que nada paralisa mais a humanidade do que a indecisão. Pessoas indecisas vivem no talvez. Talvez eu siga esse caminho. Talvez eu arrisque. Talvez um dia eu mude. E nesse talvez eterno, o tempo passa. A vida não espera. E o indeciso descobre tarde demais que ficou parado enquanto os anos corriam. O hábito da alimentação da mente com lixo. O diabo confessa que adora os conteúdos vazios. Quanto mais uma pessoa alimenta a mente com distrações inúteis, fofocas, notícias negativas e entretenimento sem propósito, mais fácil é controlá-la. Porque a mente, assim como o corpo, se enfraquece com má alimentação. Se você alimenta o corpo apenas com açúcar e gordura, ele adoece. Se você alimenta a mente apenas com lixo, ela perde força e disciplina. O lado positivo dos hábitos. Mas Hill pressiona o diabo e pergunta: então o hábito é sempre uma arma contra nós? E a resposta é reveladora: não. O hábito em si é neutro. Ele pode ser uma corrente que aprisiona, ou uma escada que liberta.
Se uma pessoa cultiva o hábito de pensar por si mesma, de agir com propósito, de disciplinar a mente e o corpo, ela se torna praticamente imune ao controle do diabo. Por isso, o diabo teme os 2% que vivem com disciplina. O propósito definido como escudo. O diabo admite, quase com raiva, que não consegue dominar aqueles que têm um propósito definido. Pessoas que sabem exatamente o que querem da vida não se deixam levar pelas correntes do drifting. Elas têm direção. E, como um navio com leme firme, atravessam tempestades sem se perder. O propósito definido é o escudo que separa os que dominam sua mente daqueles que são dominados. A metáfora da estrada. Hill nos convida a imaginar duas estradas. E a primeira é larga, movimentada, cheia de pessoas caminhando sem saber para onde vão. Essa é a estrada do drifting, da indecisão, dos hábitos que aprisionam. A segunda é estreita, difícil, exige esforço, disciplina e clareza. Mas leva a um destino definido. Essa é a estrada dos 2% que escapam ao domínio do diabo. A maioria escolhe a estrada larga, porque é confortável. Mas o conforto é a armadilha. Histórias que ilustram. O jovem que decide estudar 30 minutos por dia em vez de perder tempo com distrações. Em 5 anos, domina uma habilidade que muda sua vida. O trabalhador que gasta pequenas quantias em investimentos em vez de consumir tudo, em 10 anos, conquista a liberdade financeira. E a pessoa que cultiva o hábito da leitura e da reflexão, em pouco tempo, pensa de forma tão clara que não pode mais ser enganada facilmente. Esses exemplos mostram que o hábito pode ser aliado ou inimigo. A escolha é nossa. Quais hábitos têm governado sua vida? Você tem cultivado hábitos que o fortalecem ou que o enfraquecem? Será que a procrastinação, a indecisão ou o excesso de distrações não estão servindo como correntes invisíveis em seu caminho? Lembre-se, o diabo não precisa dominar você de forma aberta. Se ele conseguir que você repita diariamente escolhas ruins, o trabalho já está feito. Esse bloco mostrou que o hábito é a arma silenciosa do diabo. Mas também revelou que o hábito pode ser a chave da liberdade. Aqueles que cultivam disciplina mental, propósito definido e pequenas ações consistentes conquistam imunidade contra a manipulação. No próximo bloco, vamos mergulhar nas 7 chaves reveladas por Napoleon Hill para escapar definitivamente das garras do diabo. Princípios práticos para construir uma vida de liberdade, clareza e propósito. Bloco 3. As 7 chaves para escapar do diabo. O ponto de virada. Depois de ouvir o diabo confessar que controla a maioria das pessoas por meio do drifting e dos hábitos negativos, Napoleon Hill exige algo mais. Se a sua influência é tão poderosa, deve haver também uma forma de escapar dela. Quais são as chaves da liberdade mental? O diabo, forçado a responder, revela que sim, existem armas capazes de neutralizar sua dominação. E ele as descreve de forma quase relutante, como quem entrega segredos que preferia manter escondidos. Essas são as 7 chaves para escapar do diabo. 1. Ter um propósito definido. O diabo admite: eu não tenho poder algum sobre aqueles que sabem exatamente o que querem. Um propósito definido é como um farol que guia o navio em meio à tempestade. Quem tem clareza de destino não se perde nas correntes da indecisão. Pense em alguém que acorda todos os dias sabendo por que está vivendo, por que trabalha, por que luta. Essa pessoa pode até enfrentar obstáculos, mas não é arrastada pelas circunstâncias. É imune ao drifting. 2. Exercício da autodisciplina. O segundo segredo é a disciplina pessoal. Não basta ter um propósito. É preciso ter hábitos e disciplina para persegui-lo diariamente. O diabo afirma que uma mente indisciplinada é como uma cidade sem muros, vulnerável a qualquer ataque. Mas a disciplina, seja na alimentação, nos pensamentos, nas finanças, no uso do tempo, cria uma fortaleza interna. A disciplina é o que transforma boas intenções em resultados concretos. 3. Controle sobre a influência negativa. O diabo confessa que controla pessoas principalmente pelas influências externas. Amizades tóxicas, informações distorcidas, ambientes carregados de pessimismo. Por isso, escapar de sua dominação exige cuidar da companhia que se mantém e daquilo que se consome mentalmente. Se você anda com pessoas negativas, sua mente será contaminada. Se você alimenta seu cérebro apenas com notícias ruins e distrações vazias, dificilmente terá força para pensar grande.
O controle das influências externas é como escolher o combustível certo para o motor da mente. 4. Gerenciamento do tempo. O diabo revela que o tempo é uma das ferramentas mais desperdiçadas pela humanidade. Ele se alegra quando alguém passa horas em distrações improdutivas, acreditando que está relaxando. Mas os 2% que escapam de seu controle entendem que o tempo é o recurso mais valioso da vida. Eles o organizam de forma intencional, dedicando parte dele para crescer, aprender, planejar e agir. Gerenciar o tempo não é viver em rigidez, mas é ter consciência de que cada hora investida molda o futuro. 5. Harmonia no pensamento e nas relações. O diabo admite que se fortalece onde existe desarmonia, conflitos familiares, brigas entre amigos, pensamentos contraditórios. Ele se infiltra em ambientes de caos. Por isso, cultivar harmonia é uma chave de proteção. Harmonia no lar. Harmonia com colegas de trabalho. Harmonia consigo mesmo. Essa harmonia cria clareza mental e impede que o medo e a raiva tenham espaço para crescer. 6. Alerta contra os 6 grandes medos. O diabo revela que suas armas favoritas são 6 medos específicos. O medo da pobreza. O medo da crítica. O medo da doença. O medo da perda do amor. O medo da velhice. O medo da morte. Quem vive dominado por esses medos se torna sua presa fácil. Mas quem os enfrenta com coragem se liberta de suas correntes. A chave, portanto, é reconhecer que o medo é uma ilusão, uma sombra ampliada na mente. 7. Fé inabalável em si mesmo e em algo maior. Por fim, o diabo admite que nada pode contra aqueles que cultivam fé. Não se trata apenas de fé religiosa, mas da crença profunda de que a vida tem um propósito maior e de que é possível vencer. A fé é a centelha que mantém acesa a chama da esperança mesmo nos momentos mais sombrios. É ela que impede a rendição diante das dificuldades. A soma das chaves. Cada uma dessas 7 chaves é poderosa por si só. Mas quando combinadas, formam uma armadura contra qualquer tentativa de manipulação. Propósito, disciplina, escolhas conscientes, uso sábio do tempo, harmonia, coragem contra os medos e fé inabalável criam uma mente livre. A metáfora do campo de batalha. Hill descreve a mente humana como um campo de batalha. De um lado, o diabo, com suas armas, medo, distrações, hábitos negativos. Do outro, a disciplina, o propósito e a fé. A vitória não é acidental. Ela é conquistada diariamente, com pequenas escolhas consistentes. E você? Qual dessas 7 chaves tem faltado em sua vida? Será que você já tem um propósito definido ou ainda está à deriva? Será que seus hábitos têm fortalecido sua liberdade ou têm reforçado a prisão invisível? Essas perguntas não são meramente filosóficas. São convites para a ação. Porque cada dia que passa sem propósito definido é um dia entregue ao domínio do diabo. O diabo foi forçado a confessar que não é invencível. Existem 7 chaves que quebram suas correntes. E a boa notícia é que qualquer pessoa pode acessá-las. No próximo bloco, vamos para a conclusão desta obra ousada, refletir sobre como aplicar essas revelações no dia a dia, e como transformar essa entrevista chocante em um guia prático de liberdade e prosperidade. Bloco 4. Conclusão e reflexão final. Vencendo o medo e vivendo com propósito. O maior inimigo do ser humano. Ao longo da entrevista, ficou evidente que o maior inimigo do ser humano não é o diabo em si, mas o medo. É o medo que paralisa decisões. É o medo que alimenta a dúvida. É o medo que dá ao diabo a chance de se infiltrar na mente. Napoleão Hill conclui que, se quisermos viver livres, precisamos aprender a encarar o medo de frente, reconhecê-lo como uma ilusão e não como uma sentença. O medo como sombra. Imagine-se andando em uma rua à noite. Um vulto enorme surge na parede e você se assusta. Mas quando olha com calma, percebe que a sombra era apenas de um gato passando diante da luz. Assim é o medo, uma sombra ampliada que parece gigante, mas que na maioria das vezes é menor do que imaginamos. O diabo se alimenta da nossa incapacidade de questionar essas sombras. Quando paramos para observá-las com clareza, o poder delas desaparece. A coragem como antídoto. Hill nos lembra que a coragem não significa ausência de medo. Coragem é a decisão de agir apesar do medo. É quando escolhemos caminhar mesmo que as pernas tremam, falar mesmo que a voz falhe, tentar mesmo sem garantias.
A cada ato de coragem, uma corrente se quebra. E o domínio do diabo enfraquece. O valor da autodeterminação. Outro ponto essencial é a autodeterminação. O diabo confessa que não pode controlar aqueles que assumem total responsabilidade por suas escolhas. Aqueles que não culpam os outros, que não se vitimizam, mas que reconhecem: sou eu quem decide meu destino. Esse espírito de autorresponsabilidade é o que transforma vidas comuns em histórias extraordinárias. A disciplina da mente. Hill finaliza reforçando que a mente é como um músculo. Se você não a exercita, ela enfraquece. Se você a disciplina, ela se fortalece. E a disciplina da mente começa com pequenas práticas. Controlar pensamentos negativos. Cultivar gratidão diária. Definir objetivos claros. Ler, estudar, refletir. Esses exercícios diários são a academia da alma. O chamado ao propósito. No fundo, todo o livro aponta para uma verdade simples. Viver sem propósito é viver sob o domínio do diabo. Quando você não decide seu caminho, alguém ou algo decidirá por você. Seja o medo, seja a opinião alheia, seja a sociedade, seja a rotina. Por isso, Hill nos convoca a refletir. Qual é o seu propósito definido? Por que você acorda todos os dias? O que dá sentido às suas batalhas? Responder a essas perguntas é acender a luz em meio às trevas. A metáfora da chama. Hill compara o propósito a uma chama. Quem não tem propósito vive como uma vela apagada, arrastada pelo vento. Mas quem encontra seu porquê vive como uma tocha acesa, iluminando o próprio caminho e o caminho dos outros. O diabo não suporta essa luz. Porque onde há clareza, não há espaço para manipulação. O papel da fé. Por fim, Hill destaca a fé, não apenas a fé religiosa, mas a fé em si mesmo, a fé em um propósito maior, a fé na vida. A fé é a força invisível que sustenta quando tudo parece desmoronar. Ela é o que diferencia os que desistem no meio da jornada dos que chegam ao destino. A fé é a certeza de que, mesmo que os ventos contrários soprem, o leme da vida continua em suas mãos. E você, que acompanhou este resumo até aqui, pense. Quais medos têm governado suas decisões? Você tem vivido como parte dos 98% que vagueiam sem direção, ou como parte dos 2% que ousam pensar por si mesmos? Seu propósito é claro o suficiente para guiá-lo em meio às tempestades da vida? Lembre-se, não tomar decisão já é uma decisão. E, segundo Hill, é justamente essa indecisão que abre espaço para o domínio do diabo. Napoleão Hill conclui que o segredo da liberdade está em 3 pilares. Vencer o medo. Cultivar hábitos e disciplina mental. Definir e perseguir um propósito claro. O diabo pode ser esperto, mas você pode ser mais esperto do que ele. Basta escolher conscientemente todos os dias viver com coragem, clareza e fé. E o convite final é: não permita que sua vida seja escrita pelas mãos do medo. Pegue a caneta, assuma o controle e escreva a sua própria história. E assim finalizamos mais um resumo. Querido ouvinte, caso você tenha gostado do nosso conteúdo, te pedimos que deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Na descrição do vídeo deixamos um link com este e mais uma lista com vários livros com desconto, que selecionamos com muito carinho para você complementar a sua jornada. Um forte abraço e até o próximo vídeo.